Sou Margarida Girão, tenho 78 anos, sou psicóloga, fiz o curso de psicopedagogia ainda no Colégio São João de Brito, no início, portanto sou do segundo ano, do segundo curso do ISPA. Mais tarde, em 75, voltei ao ISPA para fazer psicologia clínica. Trabalhei sempre em psicologia, trabalhei primeiro no COP, que era o Centro dos Salesianos. Trabalhei depois na Casa Pia. Na Casa Pia mudei muito, no internato, em vários colégios. Acabei nos surdos e fiz vários estágios, como por exemplo do COMP, que me deu bons conhecimentos, foi um bom estágio profissional. E tinha também consultório, onde fazia orientação profissional e via crianças com dificuldades escolares. Trabalhei para as caixas de previdência, mais nada. Pois, foi uma coisa muito engraçada, porque toda a vida eu pensei em ir para matemáticas. E portanto, cheguei ao 12º ano e estava na altura de fazer a admissão, estava em exames. E a minha irmã, a minha mãe e o meu futuro cunhado tiveram um grande desastre de automóvel. Ela estava no último ano de serviço social e ficou em coma e ficou muito tempo mal. E a minha mãe também não estava muito bem, porque já tinha uma certa idade e bateu com a cabeça e isso. E, portanto, o meu pai disse-me que não, a faculdade este ano não é possível, porque realmente era uma situação familiar um bocado complexa, não é? Todas as semanas havia idas para os médicos, sim, porque não havia a luz, nem a Lusíadas, nem a CUF, e portanto era consultório aqui, consultório ali. E portanto era uma casa que era preciso governar, aquelas tipo pequena empresa, está a ver, muito pessoal e isso, e eu não pude fazer exame de admissão, portanto até tranquei a matemática, não fiz, que era para poder inscrever, não fazer logo ali, fazer em setembro. Mas em setembro nada melhorou. E, portanto, eu tive um ano sem fazer nada. Entretanto, a minha irmã, mas melhorou muito em fevereiro, fez uma cura de sono, teve muito tempo internada e melhorou bastante. Saiu do coma, etc. E tinha que fazer a última cadeira de serviço social para acabar o curso, que não me lembro o que era, mas tinha muita psicologia. E eu é que estudava com ela. E comecei e chamou-me a atenção aquilo. Por outro lado, os meus pais e o meu irmão andava no São João de Brito e os meus pais eram muito jesuíticos, quer dizer, e os jesuítas tinham o CEP, o Centro de Estudos Profissionais. E, portanto, a minha mãe quis que eu fizesse orientação profissional. E na orientação profissional não deu matemática nenhuma, deu filosofia ou psicologia. Mas eu não liguei nenhuma, portanto, isto foi, não liguei nenhuma, não estou morto da cabeça, eu quero matemática. E pronto, e aí nesse ano que eu estudei com a minha irmã, realmente aquilo chamou-me a atenção e eu mudei. E nunca mais quis saber de matemáticas. Como eu tinha um conhecimento pelo São João de Brito e pelo meu irmão andar lá, e o Padre Agostinho frequentava a nossa casa, e eu sabia da existência do curso de Psicologia, e nessa altura entrei em contacto e foi assim. Portanto, eu tinha conhecimento pela história familiar do São João de Brito e, por outro lado, foi em contacto com a minha irmã a estudar a cadeira que ela precisava, que eu mudei tudo. E nunca mais pensei em matemáticas. Eu adorei! Eu acho que mudei a cabeça completamente. Portanto, para mim, embora acho que o ensino, na época que eu frequentei, fosse muito, muito fraco, tanto da primeira vez que eu fiz psicopedagogia, como da segunda vez que me inscrevi em psicologia clínica, porque na altura, no início, não havia psicologia clínica, que era isso que eu queria. Apanhei duas épocas, a primeira muito de início, não é?
com muito pouca experiência, penso muito à base dos padres, do padre Agostinho e do padre Diamantino, que fizeram o curso em Salamanca e, portanto, reproduziram um bocado o curso de Salamanca para cá, mas eu acho que foi fraco. Pelo menos, principalmente os 2 primeiros anos, porque depois eu ainda sou do tempo dos 4 anos. E os outros 2 já eram da especialidade. E aí já havia cadeiras realmente bastante melhores. Embora, de uma maneira geral, não fosse nada de especial. Depois, na clínica, que foi em 75, foi na altura do PREC e do RGA, e aquilo era uma bagunça e também havia bons professores, mas a coisa era muito confusa, não é? Não havia exames, eram trabalhos, portanto aquilo era um bocado balda. Mas de qualquer modo adorei frequentar o ISPA, diverti-me imenso, mudei a cabeça completamente, passou de quadrada à bicuda, como nos bicos, e foi um balanço muito positivo, eu não estou nada arrependida. A memória que eu tenho do São João de Brito era que era uma sala enormíssima, com muita gente, onde estava o primeiro e o segundo ano. Portanto, as cadeiras eram as mesmas. Eu entrei para o primeiro e já havia um segundo ano, por isso eu penso que deve ser do segundo ano, do segundo ano da existência do ISPA, não é? Do segundo ano letivo do ISPA. E depois, quando passei para o segundo, as do segundo, não sei se foram fazer as cadeiras do primeiro ou se passaram para cima, isso eu não sei dizer. Sei que naquele ano, o primeiro e o segundo ano tinham as mesmas cadeiras. E o currículo era esquisitíssimo. Por acaso podia ter revisto isso, porque tinha cadeiras, muitas cadeiras, e diferentíssimas. Eu poderia ter psicoterapia, biologia, estatística, testes, quer dizer, mas vocês devem ter nos arquivos as cadeiras que eram. Portanto, não tinham sequência, algumas precisavam de uma preparação antes e, portanto, aquilo era uma amálgama de cadeiras. Quer dizer, nessa altura não foi tão divertido, foi o início, era muito longe da minha casa, eu moro mais no Restelo, em Alcântara, portanto, era horário das 6 às 9, foi mais difícil. Mas depois, quando mudou para a Rua da Ementa, foi excelente. Foi excelente. E aí eu acho que já fui para o 3º ano, 3º, 4º. Não posso precisar exatamente. Só fiz 1 ano, mas eu acho que fiz 2 no São João de Brito. Eu conheci muito bem o padre Agostinho e conheci muito bem o padre Diamantino. Conheci o padre Agostinho porque era visita de minha casa. Como disse, o meu irmão andava no São João de Brito e aqueles padres muitos frequentavam a minha casa, iam jantar e isso. E depois foi meu professor. Depois, e o padre Diamantino, eu fui trabalhar, o primeiro emprego que eu tive, além de ser meu professor, foi para o COP, que era o centro, o CEP era dos jesuítas e o COP era dos salesianos, que era nos Prazeres, onde é hoje os salesianos. Portanto, eu acho que eram 2 professores fracos, no meu entender. Embora dessem, por exemplo, o padre Agostinho dava testes, mas, quer dizer, não nos deu uma VISC, uma VEC, percebe? Quer dizer, a casa, a árvore, o GoodNuff, depois traziam aqueles testes tipo psicotécnicos muito fracos, do fator numérico, do fator de raciocínio, coisas. Para mim, a realidade do ISPA que eu gostei mais, sem dúvida nenhuma, foi de clínica, porque era exatamente isso que eu queria. E, portanto, foi o momento, para mim, mais gratificante no aspecto profissional, até. Mas eu gostei muito de estar na Rua da Ementa e de fazer psicopedagogia.
porque eu associo sempre isso a um certo prazer e bem-estar e de convivência e de divertimento. Se me perguntar a minha mudança maior, em termos de mudança de cabeça, não foi clínica, já tinha sido. Aí talvez seja o momento mais importante, foi quando mudei do São João de Brito para a Rua da Emenda. Aqueles 2 anos e depois com a continuação, aí eu mudei totalmente. A perspectiva de tudo, a maneira de estar na vida, os valores, tudo. Eu mudei tudo. Eu vinha de um colégio de freiras, percebe? E entrei num curso de psicologia que, de certo modo, abre a cabeça de outra maneira, não é? Abre o horizonte, abre modos de ver as coisas. Portanto, foi uma grande mudança em mim. E essa mudança aí deu-se mais na Rua da Emenda. Mas o que eu gostei mais, curricularmente, foi de clínica. Embora tivesse muitas cadeiras, fiz poucas cadeiras porque tinha muitas equivalências, porque, como digo, no primeiro ano lá tinha ludoterapia, psicoterapia, e, portanto, essas cadeiras que não valiam nada deram-me equivalência na clínica. Mas depois tinha um professor em casa, portanto, compensava. Eu tive vários estagiários, não é? E, efetivamente, eu devo dizer que os melhores estagiários, os que tinham mais conhecimentos, que tinham mais maturidade, saíam do ISPA. Os meus estagiários, efetivamente, os melhores, eram do ISPA. Portanto, eu senti o ISPA crescer, não vivenciei isso, mas senti o ISPA crescer até ser o que é hoje, que eu penso que é uma faculdade, digamos assim, um curso universitário impecável, não é? Mas não estou por dentro. Piano nunca tinha ouvido dizer, nunca tinha ouvido falar. Ter sido do ISPA, então significa muito, porque foi o ISPA que me deu a estrutura de personalidade, os valores, a maneira de ver as coisas que eu hoje tenho. Sem dúvida. Não digo que fosse única, mas contribuiu muito, não é? Foi um grande peso nisso e, portanto, vejo com bons olhos.